Olá, eu sou o Robson Marins e a gente vai conversar sobre religiosidade. Para quem me conhece de verdade, sabe que desde criança eu era uma pessoa muito religiosa. Eu era um tipo de pessoa que, por influência da minha avó, eu me converti ao cristianismo. Minha mãe era espírita, quer dizer, era da macumba. Pero por influência da minha avó, porque eu não queria ser espírita nesse momento, eu não queria ser macumbeiro, assim dizia a palavra. Eu segui o mesmo que eu queria seguir o mesmo caminho, não só da minha avó, como eu tive outras referências de pessoas que me motivaram a ser evangélico, cristiano. Eu era um jovem adolescente que tentava reencontrar-me, em que eu tinha traumas emocionais que eu não sabia como curar. E eu fui para a igreja evangélica buscando esse tipo de curação. E o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo é em que eu, naquele momento, como um adolescente, garotinho novinho, eu comecei a pegar aquele tipo de informação e comer, achando que aquele tipo de informação para mim era verdadeira. E a Bíblia sempre fala sobre relatos que a gente tem que aprender a, a perdoar os nossos inimigos. Chegou um momento em que você começa a ver que o seu ofensor tem mais poder sobre você, porque te ensinam que a única justiça tem que ser a divina. Nesse momento eu me senti como aquele tipo de ovelha, porque a gente fala que a gente é ovelha do bom pastor. Na minha influência evangélica, em que eu via que as pessoas se aproveitavam disso para humilhar, para desprezar. Porque a gente, por mais que a gente minta, a igreja evangélica não é tão perfeita assim como aparenta. Ali dentro você vai encontrar pessoas que são racistas, que são classistas, pessoas que, segundo a sua aparência, também te julgam, pessoas fofoqueiras, pessoas que tentam prejudicar a vida de outras. Eu, quando vivi esse evangelho que me ensinaram, em que eu também aprendi lendo a Bíblia, em que você se vê envolto a esse sentimento que você é obrigado a perdoar ao seu ofensor, em que você tem que perdoar todo mundo por obrigação, sabe por quê? Com medo de ir ao inferno. A gente tem medo de ir ao inferno porque começa a dizer que não podemos guardar rancor, não podemos guardar ressentimentos, não podemos guardar mágoa de ninguém. Entre toda essa influência religiosa em que eu vivi, me ensinou que eu não era uma pessoa religiosa, eu era uma pessoa fanática, eu era uma pessoa muito fanática. Eu gostava de cantar, eu gostava de pregar, eu amava o que eu fazia dentro da igreja. Eu sei que chegou um momento que quando eu saí da igreja eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu só sei fazer isso. Eu só sei cantar e eu sei predicar. E na minha descoberta espiritual, em que eu tive por vários locais, em que eu conheci outras religiões, em que eu conheci outras sociedades, eu comecei a crescer como pessoa. Eu comecei a entender que esse tipo de religiosidade em que te escraviza, em que você tem que ser aquilo que eles querem, aquilo que o pastor quer, porque ele determina o que você tem que ser. E muitas vezes eu estava lá dentro e via que a maioria das pessoas que pregavam a santidade eram piores do que os pecadores que estavam lá fora no mundo. Eu presenciei essa hipocrisia espiritual em que eu falo contra o pecado no púlpito, porque você não pode pecar, mas eu, quando baixo do público, por fora, eu sim posso pecar. Nesse momento em que a gente se desconecta realmente desse medo a ir ao inferno, porque eu tenho que viver uma santidade obrigatória, eu começo a entender que Deus não é como me ensinaram.
E hoje em dia siga esse padrão em que as pessoas querem impor Deus como eles pensam que Deus é, ou como que Deus é uma marioneta na mão deles. As pessoas começam a ditar como é santidade, as pessoas começam a ditar como deve viver, as pessoas começam a pegar esse título em que se diz pastor, em que se diz bispo, em que se crê autoridade divina, em que se crê amigo de Deus, porque na minha época a gente escutava fulano é amigo de Deus, fulano é homem de Deus, e depois por detrás você descobria que de amizade nenhuma essa pessoa tinha com Deus. A igreja evangélica, eu digo evangélica porque eu vivi nesse cristianismo em que a santidade exigida, forçada, levou alguns amigos meus a grandes problemas psicológicos. Eu lembro que eu tive um amigo que era filho do pastor. Ele, por se masturbar, ele até hoje ele tem graves problemas psicológicos. Porque segundo você que é evangélico sabe, a gente aprendeu que era proibido a masturbação porque diz que é como um aborto, um assassinato. Isso vai entrando na tua cabeça, vai te limitando como pessoa, vai te tornando uma pessoa em que você está crendo numa coisa que eles impõem na sua vida e ao mesmo tempo te causa medo e temor por causa de ir ao inferno. Não, eu me masturbei. Deus não vai me perdoar. Eu vou para o inferno. Ah, eu fiz isso. Eu vou para o inferno. Eu fiz aquilo. Eu vou ao inferno. E eu entrei num momento da minha vida de colapso mental, com esse medo de ir ao inferno constantemente, porque até as outras pessoas colocavam na minha cabeça: não use bermuda porque você vai para o inferno, não use camiseta porque você vai para o inferno, não veja televisão porque você vai para o inferno, não fale com pessoas que não são da mesma igreja que você porque você vai para o inferno, não se relacione com pessoas do mundo porque você vai para o inferno. Então era sempre essa palavra, esse medo platônico de que se você errasse, e isso te torna prisioneiro de falácias de homens, em que diz: ah, Deus vai te salvar, nem que seja no momento final. Essa prisão psicológica e espiritual que coloca muita gente em que culpa o homossexual por ser quem é, ou que culpa o depressivo por ter depressão, porque acha que ou tá com demônio, sempre a existência do demônio, culpando o demônio por tudo. Eu creio que eu me desprendi desse tipo de religiosidade que hoje também me provoca a outras pessoas repugnação, sabe por quê? Porque começam a me ver como o pecador. Eu sempre escutava isso. Ah, Robson era homem de Deus, agora já não é, porque ele se tornou um pecador. Só porque eu deixei de agir como eles queriam que eles agissem. Só porque eu deixei de seguir o mesmo grupinho. Só porque eu deixei de falar como eles falavam. Só porque eu deixei de me vestir como eles se vestiam. Só porque eu me aceitei como eu era. E eu creio que um dos grandes problemas das pessoas que estão é porque a gente começa a levar uma culpa imensa dentro da gente. A gente acha que tem que perdoar a qualquer um. A gente tem que permitir, é como diz a Bíblia, se te bateu numa face, dá a outra. Se te pediu para andar uma milha, ande duas. Então esses tipos de informações que segundo o que você crê. Mas hoje eu penso que isso também é prejudicial para a tua saúde mental, para a tua vida em que você quer crescer como pessoa. Você não pode permitir que ninguém entre na tua vida para te destruir. Você não pode permitir-se só porque você tem medo de ir ao inferno, então você vai permitir ser saco de pancada dos outros. Reconstrua a sua história. Se você crê em Deus, tenta aprender a essência de Deus de verdade. Cuidado com o tipo de informação como que eu recebi. Eu era como um ninho pequeno, uma criança pequena que comia qualquer coisa e às vezes me causava náuseas, às vezes me causava dor de estômago no sentido espiritual, porque eu achava que aquilo que passavam para mim era correto. E aquilo me prejudicou muito. Se você quer servir a Cristo,
Sirva a Cristo em liberdade. Eu sei que a gente tem essa mania de qualificar que tudo é pecado. Tu é um humano e infelizmente você vai pecar, ou do que se diga ser pecado. Viva a sua religião de forma que você respeite a religião dos outros, sem impor que a sua é melhor do que a de outro, sem obrigar a ninguém a seguir a mesma ideologia que você quer seguir. Não imponha na vida de ninguém aquilo que você crê. Pergunte se primeiro a pessoa está disposta a escutar o que você quer falar. Pare de ser agressivo verbalmente, querendo impor nas pessoas o que elas não querem. Respeito religioso acima de tudo.